Gostaria que você já fosse abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João. Irmãos, tem uma atmosfera de Deus, ela só existe quando o Espírito de Deus está naquele lugar, né? E Deus tem muito mais do que nós celebrarmos a ceia hoje, não diminuindo a celebração da ceia, de forma alguma, né? Esse memorial, ele existe com uma razão enorme, né? Efésios capítulo 6 fala que existe uma armadura, que nós devemos usar um capacete, e o capacete é salvação. Mas o que da salvação? O que protege a sua mente? O que vai proteger os seus pensamentos nos dias difíceis, quando tudo vai mal e você tem uma expectativa que Deus estivesse te livrando daquilo e Ele não te livrou? Você precisa ter o capacete da salvação justamente para proteger contra dardos também do maligno que vão na nossa mente, para dizer: olha, Deus vacilou com você, Deus esqueceu de você, aquilo que você fez foi suficiente para Deus te abandonar. Vem coisas desse tipo na nossa mente. Mas quando eu lembro o que significa a salvação, aí vem aquela Ei, enganador, eu vou te lembrar que está escrito: nunca te abandonarei, né? Jamais te deixarei, porque o pensamento de estar em qualquer momento da nossa vida sem Deus é estar desamparado, né? Totalmente desamparado. Porque os nossos pais da terra podem até algumas coisas, mas só existe um que pode todas as coisas, né? E esse é Deus. Então, o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68, ou melhor, vamos 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ir, aqui é ir embora, né? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra versão, que eu gosto um pouco mais, na outra versão, quanto a esse texto, fala assim: só tu tens as palavras de vida eterna, nenhum outro mais, né? Aleluia. Vamos ler novamente. Aleluia. Aleluia. João 6,68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Tudo aquilo que está registrado na palavra de Deus, que Deus disse, já aconteceu, e outras são profecias que estão para acontecer. Amém? Deus disse que haveria luz, não foi? E houve luz. Tantas coisas Deus já falou, que estão registradas aqui e outras não, né? Mas cabe ao homem saber o que está revelado, que está aqui. Amém? Mas importantíssimo saber que tantas pessoas creram e hoje creem. No passado, pegar nessa época aqui dos 12, eles eram tão diferentes uns dos outros, né? Eram tão diferentes, né? Se fosse assim, um recrutador, um selecionador, né? Aquele recrutador que faz recrutamento e seleção de pessoal numa empresa, ia avaliar Jesus como dos piores. Por quê? Escolheu só pessoa complicada, né? Mateus, ele um traidor do seu povo, um judeu prestando serviço para o Império Romano, colocando jugo de impostos em cima do seu povo, né? Estranho, né? Escolher ele.
Quem mais? Simão Zelote. O Zelote era o oposto de Mateus, um patriota, só que ele gostava de fazer tocaia. Ele matava os soldados do Império Romano, porque ele estava doidinho para ver o Império Romano longe da Palestina. Agora você imagina colocar um traidor com um patriota, colocar junto. Parece que Jesus estava procurando encrenca, mas ele fez isso, não foi? Pedro, pescador, né? Se fosse só pescador não tem problema nenhum, mas ele tinha um gênio forte demais. Pedro resolvia o negócio no tapa, né? O negócio dele era no tapa, já na unha, né? E a gente sabe que ele arrancou a orelha de um soldado, né? E ele não fazia cerimônia não, Jesus do lado, mandou ver espadada mesmo. E daí vai. Mas foi esse, né? Esse. Jesus colocando direção, falando sobre questões de mudanças. Mudanças que não são mudanças externas, irmãos. Mudanças no nosso interior. Mudança de coração. Muitas vezes é tão difícil. A gente lê a palavra de Deus e fala assim, não, isso é difícil demais. É muito difícil. Espera aí, se você fala que é difícil demais, é muito difícil, você está dizendo que é impossível. Então Deus nos chama a viver alguma coisa que é impossível. Então Deus está nos propondo algo que não somos capazes. Então Ele está colocando um peso além do que nós podemos levar. Então eu posso até pensar que Ele não é correto, não é justo. Iria por esse lado. Ou será que nós não estamos indo na profundidade que nós deveríamos ir? Olha o que Pedro disse. Aqui a situação, irmãos, muitos discípulos, o que se chama discípulos? Discípulos são seguidores, muitos seguidores de Jesus, neste momento do texto aqui, dessa situação, muitos começaram a desanimar de seguir Jesus. Estavam falando, pô, mas é muito difícil, Jesus. Não, é muito difícil, e foi desanimando. O que vem no coração? Ah, não dou conta, eu não sou capaz. Mas Pedro disse, para onde podemos ir, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu não sei se você já está nessa condição, mas quando nós caminhamos um tempo com Deus e começamos a viver essa novidade de vida que Ele prometeu, a gente encontra alguns obstáculos, vem aquele pensamento de, será que eu vou dar conta? E começa a imaginar, voltar para a velha vida, não tem mais jeito. Graças a Deus eu estou nessa condição, não tem mais jeito. Não dá para pensar uma vida sem Deus mais. Não dá. Não significa que não temos mais lutas, mas significa que a presença de Deus todos os dias na nossa vida faz valer a pena o dia. Com luta ou sem luta, tristeza ou alegria, quando você põe o seu pensamento em Deus, é o refrigério, né? Sabe por quê? Porque as palavras são de vida eterna. Ele disse, ei, tudo isso vai passar, né? Lembra? Tudo se fez novo. Nós vamos estar, quando? Ninguém sabe, só o Senhor. Mas existe um lugar garantido para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, né? Esta é uma palavra de Deus. É uma palavra de promessa. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque a gente pode fazer uma comparação lá no Velho Testamento, quando o povo sai lá do cativeiro do Egito, começa a percorrer o deserto. Não foram todas as pessoas que saíram do Egito e chegaram na terra prometida, mas foram aqueles que ficaram debaixo da nuvem de glória.
Foram aqueles que deixaram aquela coluna de fogo conduzi-los. Estão entendendo? Hoje, a representação dessas coisas estão voltadas à palavra de Deus, a palavra e o Espírito de Deus. Se nós não nos colocarmos debaixo da direção do Senhor, segundo a sua palavra e segundo a obra do Espírito Santo, nós podemos estar dentro de uma igreja, mas não é a igreja que salva. O templo não salva ninguém. Quem salva é Jesus, como seu Salvador e Senhor da sua vida. Não podemos esquecer o senhorio de Deus na nossa vida, né? Então Deus tem feito tantas coisas, né, irmãos? A palavra de Deus disse há 30 anos atrás, 32 anos atrás, quando eu me converti, uma senhora disse que o meu chamado era para o ministério da palavra. Passaram-se 10 anos para isso acontecer, mas aconteceu. Sabe o que é isso? Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então Deus faz, irmãos, através da sua palavra, Ele anuncia, Ele diz o que vai acontecer. Amém? Você tem que crer. Eu sei que você está assim, ué, pastor, mas eu creio. Não, um pouco mais. Você tem que crer. Crer. Porque quando nós começamos a descobrir que a palavra do Senhor é ela que vai se cumprir na nossa vida, nós começamos a ter sede dela. Eu preciso conhecer, eu preciso ir a fundo nisso. Amém? E nós estamos num tempo, que tempo é esse? É tempo de estudar, é tempo de trabalhar, é tempo de chorar. Ei, nosso país, vamos chorar pela nossa nação? É tempo de chorar, não é? Ou você está feliz? Está feliz com o seu ganho? Talvez até feliz com o seu ganho, mas com o seu gasto não, né? Você tem que, né, pastor quer me pegar, tem que ser humilde, né? Então estou feliz com o meu ganho. É só que o gasto aqui não está bom, né? Então, muitos impostos, muitas coisas, né? Tudo muito caro. A gente não está feliz. Você falar que você está feliz, tudo bem, deixa para lá, né? Nós não estamos felizes com a condução política do nosso país. Não estamos. Nós não temos que sentar o pau no governo. Nós temos que buscar solução. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Então você tem que falar com Deus. Não é, irmãos? Não está escrito isso em Romanos? Está lá, né? Toda autoridade é instituída por Deus. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, esta palavra tem poder. Se você não acredita, você vai ter que jogar fora o Velho Testamento. Se você jogar fora o Velho Testamento, você não vai acreditar em Jesus. Porque o Velho Testamento inteirinho anuncia a vinda do Messias. Que Mateus, aquele sem vergonha, que roubava o seu próprio povo, ele disse: ei, povo judeu, ei, meu povo, ó, coisa doida, né? Um traidor começando a querer falar com o povo alguma coisa, e dizendo: ei, meu povo, este aqui é o Messias. O Evangelho de Mateus, a direção do Evangelho de Mateus é para os judeus. Por isso que você vê no Evangelho de Mateus, e assim confirma a palavra do profeta, e aí vai, né? Você vê que o Evangelho de Mateus é regado de referências às palavras proféticas sobre o Messias. Então, irmãos, tudo isso para dizer para os irmãos que o nosso país está precisando das nossas orações, amém? Só isso não resolve a mudança do nosso país. Não resolve. Nós sabemos, você sabe, qualquer um que estiver aqui, a fala hoje conhecida é o seguinte: não aponta o dedo para os governantes, porque o problema não está no governo, o problema está na educação de dentro de casa. Quando nós ensinamos coisas básicas com nossos filhos,
coisas erradas, a mentir, a sonegar imposto, levar vantagem no carro, né? O irmão dá aquela garibada no carrinho dele para vender, mas pai, o carro está com problema. Psst, aí quando vende, aí filho, graças a Deus, ainda põe Deus no mau negócio, né? Isso tudo, não, é ou não é? Fala mal, né? Fala mal dos outros dentro de casa, vai ensinando. Isso tudo é ensinamento. Então, a palavra do Senhor, irmãos, esta palavra aqui, ela nos instrui. Eu tenho sido transformado por ela. Você tem? Tem mesmo? A sua casa tem? É através a transformação, né? A mudança de vida vem por alguma coisa nova. Então aqui tem princípios e valores novos que eu valorizo porque são de Deus, então eu entendo que a verdade está aqui, então eu vou adotar isso na minha vida e todos que estiverem ao meu redor vão ouvir a respeito disso. Tá certo? Por quê? Porque eu entendo que eu não posso mudar uma nação, mas eu posso mudar as pessoas que estão ao meu redor. Sim ou não? Eu sou um agente de influência. Você também. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe, né, neutralidade. Não existe. Ou você avança, ou você recua. É ou não é? Então, será que nós cremos, como Pedro aqui, só tu tens palavras de vida eterna? Hein, irmãos? Você acredita mesmo na palavra do Senhor? Profecia de Joel, capítulo 2. Ele diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É lá, do Velho Testamento. Aí vai falar, é para o judeu. Não. Essa profecia começou em quem? Em Jesus Cristo. E é uma profecia que está aberta até hoje. O Senhor vai derramar, está derramando o Espírito dele sobre toda a carne. Toda a carne. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, né? Mas, veja bem, a profecia de Joel é para a sua vida. Para nós vencermos as coisas que estão acontecendo nessa vida. Os valores de família mudando. Mas e aí? O que é o certo, o que é o errado? Qual é a sua referência? Você está baseado no quê? As imposições que talvez tentem colocar, né? Você recua ou você conquista? Hein, irmãos? Alô, igreja? Você que é educador, você que está dentro da universidade, né? Você que é pai, que é mãe, que tem seus filhos em escola, como é que você se posiciona lá? Tem que se posicionar, porque você é um agente de mudança, de transformação. Como é que nós queremos um país? Irmãos, eu creio, a palavra do Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está escrito isso, eu creio nisso. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Isso é palavra de Deus, irmãos. Estão entendendo? Então tá, eu vou ficar pedindo? Não, eu tenho que pedir, orar e eu tenho que me colocar nesta posição para que esta nação se torne uma nação melhor. E ela só vai melhorar com os princípios e valores cristãos. Essa é a verdade. É isso, irmãos. Porque você lê a palavra de Deus, você vê equilíbrio, produção de equilíbrio em família, em sociedade, em governo. Leia Velho Testamento, você vai ver os reis que permitiram os profetas serem os orientadores do seu governo, foram reinados prósperos. Está escrito, né? Onde o povo tinha paz, onde os inimigos não se achegavam, né? Tinha riqueza no meio do povo. E assim vai. Então está aqui, está tudo já revelado na palavra. Nós temos que ler, entender e nos organizar, nos ajustarmos a essas verdades e partirmos nisso. Eu preciso ter o prazer, e você ter o prazer de acreditar nisso, nesta palavra. Hoje, na carta de Pedro,
diz que nós somos chamados de geração de sacerdotes e profetas sobre a terra. É uma palavra de Deus. Ei, você é chamado. Isso significa que Deus te vê desta maneira. Deus te vê. Aí você olha no espelho e fala, ele se confundiu. Não tenho cara de sacerdote, não tenho cara de profeta. Não, não é cara, está em você. Existe uma unção de Deus sobre a tua vida. A glória do Senhor já brilha sobre a tua vida, é o que está escrito na palavra de Deus. A glória do Senhor já brilha sobre a tua vida. A glória do Senhor já brilha sobre a tua vida. Você ainda não está crendo nisso. A glória do Senhor já brilha sobre a tua vida. Não aceite coisa diferente, irmãos. Não fique murcho, apagado, escondido, colocando a espada, né? A espada, essa aqui é a espada do Espírito, segundo a carta de Efésios, a espada fica na bainha, e você parte para a batalha com a espada na bainha, você tem que tirar ela. A palavra do Senhor diz, aprenda a manejar bem a palavra, seja como um obreiro aprovado, que saiba manejar bem a palavra da verdade, tá certo? Então, mas a glória do Senhor já brilha sobre você, ela já está aí, você não pode esconder a luz de Deus debaixo da cama, você não pode esconder a luz de Deus dentro de uma caixa, você não pode se enfiar debaixo da mesa. A luz do Senhor que está na tua vida é para ser vista, as pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida, Deus realizando na sua vida, Deus fazendo. Por isso você não tem que fugir dos problemas, você tem que entrar no problema. Tem problema? Entra no problema, olha de frente. Por que eu vou fazer isso, pastor? Você vai fazer isso por quê? Porque Deus é com você. O Deus que você tem é Deus nos montes e Deus nos vales. Ele está com você. Ele disse, nunca te abandonarei. Está entendendo, irmãos? Então, peita o negócio. Por quê? Porque você vai ver Jericó cair, você vai ver Golias cair, você vai ver Filisteu bater em retirada, né? Agora não, fica só contemplando o problema está ali, ué, você não faz nada. Aí sabe o que acontece? Lamenta, aí ora, aí fica orando, Deus, onde o Senhor está? Se ele responder, você desmaia. Estou aqui, pum, cai. O cara não aguenta nem ouvir Deus, né? Está tão distante, né, da existência de Deus, está dentro da sua vida, meu irmão. É um ser real, né? Deus é Espírito, eu tenho falado com vocês, Deus é Espírito. Ele habita em você, Ele está em comunhão com o seu Espírito, Ele vivificou o teu Espírito, você vive. E você vive para sempre. Amém? Agora, se tudo isso é verdade, é impossível ficar calado, vendo as pessoas aí fora, passando o que passam, sofrendo o que sofrem, e não tem resposta. Você tem a resposta. Você tem que ir aí fora e falar, Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Né? Cristo é a resposta. Cadê os ex-alcoólatras aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, assim com... Isso, ex-alcoólatra, pode baixar. Cadê os ex-drogaditos? Cadê? Pode baixar. Que mais? Os ex-mentirosos. Se você não levantar, você ainda continua na mentira, hein, irmão? Ó, tem que ser rápido. Levanta a mão, levanta o pé, né? Levanta tudo. Ex-mentirosos. Então, quando a gente fica vendo hein, irmãos? Quando a gente fica vendo não é que a igreja é repleto de pessoas com problemas. Porque, olha, até hoje eu não conheço um que não tenha. Quem fala que não tem problema, ele está com problema sério. Né? Então, não tem problema? Não, tem problema. E não é um. São momentos na vida. Nós entramos em problemas, saímos de problemas, carregamos problemas há décadas. Né? Agora, é maravilhoso saber que
O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu vou morar no céu. Show de bola, né? Aí vem o bichão. Isso é show, né? Quando acontecer isso, enche a boca e capricha, tá? Aí vem o bichão, pega um desavisado no caminho. Aí a pessoa está cheia de problema, sendo usado pelo outro. Aí você chega lá, com aquela carinha de transformado, e fala: meu irmão, ô queridão, você não é de Deus, não. Aí a pessoa vem: quem é você para vir me ensinar? Aí você começa a ficar na dúvida se é uma pessoa mal educada ou é o bichão mesmo que já está começando a falar lá, né? Aí ele começa a entrar um pouquinho mais no profundo. Quem é você? Quando você esteve naquele lugar, aí você: esse cara não estava comigo. Então quem é que está falando? Não é ele, é o outro. Aí você enche a boca, né? Enche a boca. Essa é a hora do bicho tirar a sua autoridade. A autoridade que Deus te deu, ninguém tira. Ninguém tira. Aí você enche a boca: ei, eu não presto conta mais para você. Eu presto conta é para o meu Deus. Porque só Ele pôde me salvar. Eu só presto conta para Ele. Ó, casca fora. É assim. Está entendendo, irmãos? São palavras de vida eterna, irmãos. E você tem elas. Compartilhe elas. Não guarde. Eu vou te dizer, ouça. Isso é espiritual. Quando você começa a compartilhar tudo que você recebe de Deus. Observe isso, como a gente fala às vezes sobre dízimos e ofertas, né? Quando você compartilha do seu com o outro, quando você compartilha do seu com a igreja, o que acontece? Você fica pobre? Não. Muitos testemunhos já vieram aqui falar sobre isso. Quando você começa a compartilhar a vida que Deus tem colocado em você, você começa a compartilhar com as pessoas, os olhos de Deus se voltam para você e diz assim: ei, achei um instrumento, agora se prepare. Eu estou falando isso, se prepare para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Por quê? Porque quando ele entende que essa pessoa agora confia inteiramente em Deus, ao ponto de deixar as coisas de Deus saírem da sua boca, ele se compromete nesta terra. Eu sou um cristão, eu trago a mensagem da salvação para você, eu trago as boas notícias para você. Quando você se compromete com isso, aí você dá para a pessoa o que você tem de melhor, né? E aí ele diz: aquele que dá, recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quem é que vai ser abençoado? Você não se esvazia, né? Como os princípios dessa terra. Não compartilhe muito do que você tem com os outros, que você fica sem. Não, no mundo espiritual, no reino de Deus, o quanto você dá, você recebe mais para você poder dar. Porque Deus olha para você como agora um instrumento dele sobre a terra. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E aí você começa a entrar em coisas, em novidades, em coisas assim surpreendentes, momentos que você não espera. As pessoas começam a olhar para você. É tão gostoso isso. Quando você entra num lugar, às vezes acontece. Antigamente era assim: você é crente, né? Agora o que eu fico maravilhado é que eu entro num lugar e às vezes não é aqui, porque aqui é Alfenas há 20 anos, né? O pessoal me conhece. Mas eu vou em outra cidade, entro num lugar, restaurante e tal, vai pagar, a pessoa olha para mim e fala assim: o senhor é um pastor. Oh, coisa boa. Estão entendendo, irmãos? Então, Deus tem isso para nós, para cada um de nós. Nós estamos num tempo, nós somos igreja nessa cidade, nós temos um compromisso com essa cidade. Amém, irmãos? Eu e você temos um compromisso com a população dessa cidade, com essa comunidade.
Você nunca verá a nossa igreja ir na prefeitura para pedir coisa para aquele povo. Quando eu falo isso, não estou querendo ofender, né, a liderança do governo municipal. Nós não pedimos nada, favor de graça para governo. Por quê? Porque nós somos igreja. Se a igreja tem alguma coisa para fazer, sai dos cofres da igreja. Agora, o que nós temos que fazer lá, sabe o que é? Nós não vamos pedir, nós temos para dar. Eu vim aqui para ajudar o governo. Ah, é? O povo fica tudo olhando, achando esquisito, né? Que sempre vê a igreja pedindo. Nós não pedimos. Não tem que pedir nada, né? Tanto é que quando tem serviço que a gente está fazendo aí da prefeitura, a gente está pagando. Paga, né? Pede nada, paga. Agora, nós temos, irmãos, eu e você temos, e eu queria, como nós falamos esses dias, nós precisamos agora agir. Nós temos tido reuniões, muitas reuniões de oração, temos tido estudo da palavra, estudos maravilhosos, irmão, você está perdendo. Escola Bíblica Dominical, nós estamos entrando profundo sobre a oração, no livro de Neemias, Esdras e Jeremias, e navegando na palavra, Daniel, você está perdendo, né? Oração eficaz. Pois é, né? Você está dormindo no ponto mesmo, está dormindo no ponto, está perdendo, 9 horas da manhã aí. Estou fazendo propaganda para você, sabe por quê? Porque eu amo a sua vida, porque eu estou vindo. Podia ficar, deixa para lá, não quer vir, né? Mas como eu amo a sua vida, você está perdendo. Manhã de sono entre isso e uma revelação bíblica que pode transformar a sua vida, oxe, né? Então, vamos orar. Quero dizer para você, irmãos, Deus é real. Ele não está preso a um livro. Deus não está preso a um livro. A Bíblia contém, né, livros e cartas que Deus, da maneira como Ele fez, tudo se concentrou, né, e foi colocado no hoje chamado Bíblia. Mas Deus é presente neste lugar, né? Aleluia, aleluia. Deus quer trazer alegria ao seu coração muito mais do que você tem tido. Deus quer, assim, quando eu falo isso, é porque a alegria que às vezes nós temos é aquela alegria de uma festa, de uma brincadeira, de um momento bacana que a gente participa e tal. Mas Deus quer trazer uma alegria que é diferente, uma alegria que tem a ver com a sua existência. É algo mais profundo que quando brota, essa alegria te dá força, que te dá condições para avançar em momentos mais difíceis. Essa alegria está ligada ao propósito da sua vida. E o propósito da sua vida, meu irmão, é você glorificar a Deus. A tua vida existe para louvor e glória do Senhor. Eu te falo isso, não é por conhecimento bíblico apenas, mas a minha vida passou a ter assim realmente sentido e enfrentar as dificuldades da vida, ministeriais e tudo. Quando uma vida se volta para o Senhor de verdade, aquilo é um tesouro. É um tesouro. Você precisa viver isso. Você precisa sentir que você é o ramo ligado à videira verdadeira. E o ramo ligado à videira verdadeira, ele produz, ele dá frutos. Esse fruto, ele tem que ser visto. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E hoje você começasse a acreditar. Comece a orar agora, colocando para Deus o quanto que isso talvez seja estranho para você, então fala para Ele. O quanto que isso é desejado por você, mas talvez você esteja longe disso. Tão ocupado que o dia foi e você não conseguiu falar com ninguém. Ou você tem medo de falar, insegurança, dificuldades. Espírito Santo de Deus. Pai,
Como é bom estar na casa de oração. Como é bom, Deus, poder ter participado da ceia hoje. Esse memorial, lembrando, Deus, o teu sacrifício por nós. Que obra valiosa, não há preço, Senhor. Não há preço, a nossa vida está sendo transformada, porque estamos debaixo da tua graça. Sim, Deus, e esta graça que nos transforma, que nos traz vida, meu Deus, é maravilhoso. Nós não podemos conter isso na nossa vida, não podemos guardar isso apenas conosco. O Senhor nos chama a compartilhar, o Senhor nos chama como testemunhas vivas sobre a terra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mova, Senhor, mova, Deus, nesses dias sobre a tua igreja. Tira, Deus, todo o peso da vergonha, tira todo o peso do medo. Senhor, coloca no coração do teu povo a certeza de que a glória do Senhor já brilha sobre a vida de cada um aqui, Pai. Aleluia. Que cada um possa crer que foi chamado pelo Senhor. É um chamado, Deus, aleluia. É um chamado, Deus, que o Senhor não nos deixa sós. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Sim, Deus, eu peço que o Senhor traga sobre a vida daqueles que têm tido lutas com a sua família. Senhor, alguns que estão aqui, Senhor, têm tido lutas com a sua família, essa luta tem trazido tristeza, tem trazido abatimento, preocupações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja com esta família agora, Senhor, com a família de cada um desses. Começa a fazer a obra que eles não podem fazer por si só, Deus. Vai ali nos corações que precisam de mudança, em nome de Jesus. Tira a venda que cega o entendimento desta família, Senhor. E Espírito de Deus, alcança esses corações e dá direção àqueles que estão aqui, Pai, para que saibam se posicionar. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor intervenha agora, Deus, na mente de alguns dos meus irmãos. Senhor, que tem dificuldade de falar do Senhor, tem medo, se sente inseguro, não sabe o que falar, não sabe como fazer. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, que essa fortaleza a partir de hoje está caindo em nome de Jesus. Isso vai desmoronar na vida da tua igreja, porque esta igreja é uma igreja que compartilha do Senhor. Nós falamos do Senhor a tempo e a fora de tempo. Vai ser uma igreja como o luzeiro do Senhor sobre essa terra, Pai. Em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que os sinais acompanharão os que creem, e os sinais serão manifestos na vida dos meus irmãos, sinais que mostram que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que tem propósito de alcançar vidas e transformá-las, salvá-las para a glória do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, irmão? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.